Eu daria a sugestão da gente imediatamente ir para a página. é, eu não sei essa versão de vocês, mas ir para o talvez 32 e para a página do Sutra do Coração, que é como se fosse o roteiro, o 30. Essência da abençoada Prajna Paramita. Nossa, dando de página amarela. 28. Que é, tudo que a gente for olhar vem disso, né? Vem desse texto. Pode ficar bonito com ele aqui. Tá bom. Tem que ter alguém na produção, né? Tá certo. O próprio Lama Santen comenta que ele encontrou esse texto muitos anos atrás. A gente pode imaginar, né? E durante muito tempo, ele conta que recitava esse texto diariamente. Ele fala que por uns 10 anos, isso era a prática diária dele. Era um pouco de meditação, isso era na época do Zen, né? Então tinha um período de zazen, que dura em torno de uns 40 minutos, mais ou menos, cada sessão. E na sequência, então, se lia esse texto, Sutra do Coração. Aí se dedica e aí começa o dia, né? O dia começa assim. Então, ele conta que por uns 10 anos ele só lia e só recitava, sem entender nada, porque não tinha ninguém para perguntar. Não tinha um livro explicando, não tinha um canal do YouTube para ir lá. O que diz isso, né? Aí ele fala, ele diz, eu fiquei 10 anos todo dia lendo aquilo. Até que um dia caiu a ficha, como a gente diz, né? Ele disse assim, isso aqui é um roteiro de meditação. Isso aqui não é só um texto que a gente recita. Isso aqui tem uma coisa muito profunda que, por mais estranho que possa parecer, é um convite a gente olhar com mais profundidade para as coisas, né? E no final, o Buda, ele mesmo diz, não, assim é que se deve praticar. É como se o próprio Buda, no final do texto, ele como que lembrasse, né? Ele não é bem autorizasse, mas é como se ele reforçasse, esse é um roteiro, façam isso, contemplem isso, né? E a estética, ela é muito estranha desse texto, porque a gente olha e ela é como se fosse, assim, uma coisa completamente absurda, porque é simplesmente um conjunto de nãos. Se vocês olharem, não tem isso, não tem aquilo outro, uma coisa um pouco absurda, né? E também fala de umas coisas pouco contraditórias, porque não tem sofrimento. Como não tem sofrimento? Aí não tem caminho para se liberar do sofrimento, e no fim não tem nem realização. E aí, uma vez que os bodhisattvas eles não têm nada para atingir. Aí também é muito estranho essa parte, né? Mas essa parte é uma das que elas, pessoalmente, elas mais me aliviam, porque quando a gente lê, vocês observem internamente o que acontece. É como se alguém tirasse uma agulha que ficou esquecida em nós e não tem nada para atingir. Então ele, de uma forma muito compacta, ele condensa muita coisa. Então todos os textos que a gente olha sobre o grande tema de como que a gente pode investigar. As palavras às vezes podem soar excessivamente filosóficas e não é a proposta. Na visão do próprio Buda, é como se essa dimensão de sabedoria, na verdade, ela fosse uma questão profundamente doméstica, no sentido de que ela só deveria ser vista, praticada e vivenciada nas coisas que mais imediatas que dizem respeito à nossa própria vida, e não sobre coisas distantes, coisas que estão flutuando, tipo gasosas,
que estão etéreas em algum universo paralelo que a gente pensa a respeito, mas aí a gente é assaltado por alguém que nos cutuca. Volta, a Terra chamando, se esqueceu alguma coisa ligada no fogão, né? Aí tem alguém olhando, a gente esqueceu de alguma coisa porque foi para o reino da contemplação filosófica, e depois volta, como volta, né? Então, na visão budista, o aspecto mais profundo que a gente poderia chamar de sabedoria, ele não é visto como etéreo, mas, muito pelo contrário, é como se fosse a dimensão mais terra que a gente possa vir a encontrar. A dimensão mais terra que a gente pode entrar em contato é essa dimensão que a gente vai chamar de prajna, sabedoria. Por que a gente chama de uma dimensão terra? Porque é o desafio da gente olhar o que tem de verdade aqui, que é algo que a gente, no fundo, faz muito pouco. Tem um mestre budista, o Dzogchen Pompa Rinpoche, que ele diz: se você quer que algo realmente pareça ou siga existindo para você, não olhe. Não olhe muito. Você passa meio rápido e já pule para outra. Aí aquilo segue vivo, porque se você parar sem atropelo, com profundidade, aí é como se a gente pela primeira vez começasse a ver, mas o que que tem aqui de verdade? O que que tem de fato aqui? E aí o que a gente começa a encontrar é o que o Sutra do Coração diz. A nossa dificuldade em reconhecer, ela é proporcional à nossa dificuldade em desacelerar. Então, essa prática é como se ela cobrasse de nós, ou ela exigisse de nós, uma habilidade de conseguir estar menos agitado diante das coisas, né? Se a gente olhar as fake news, elas todas estão profundamente baseadas num processo alucinado, no sentido de uma velocidade das coisas, né? Porque tu cria uma manchete completamente assim, estrambólica, e aquilo chega com alguma chamada, alguma sirene, e a gente é pego pelo fígado. A gente é pego por algum lugar que toca em alguma ferida aberta, e aquilo retira toda a nossa capacidade de estar presente, né? Porque a gente deixa de estar ali e vai para algum outro lugar qualquer. E aí a gente não consegue nem raciocinar direito. Eu lembro o dia seguinte das eleições de 2018, né, que é o grande trauma. O Porta dos Fundos, ele lançou, vocês procurem, foi muito interessante. No dia seguinte da eleição, já, como se já estivesse pronto, eles postaram uma sketch muito interessante, né, com o Porchat, com outros, e eles pegaram não dá para dizer todas as barbaridades, porque enfim são inumeráveis, mas eles pegaram assim as top 10, né, que mais bombaram no Facebook, no WhatsApp daquela eleição, e eles sintetizaram aquilo num único sketch, que era uma senhora em casa que de repente tocava a campainha e vinha uma pessoa vestida de cubana. Não, agora eu vou morar aqui. Aí na sequência vinha outra, vinha outra, vinha outra. E eu lembro que eu estava com uma pessoa da minha família. E aí eu disse, vem cá, porque eu não, como esse processo funciona por bolhas, se tu não está dentro daquela bolha, tu não fica sabendo, né? É básica, essa é outra dificuldade do problema. E aí eu lembro que eu sentei com essa pessoa e mostrei o vídeo. E aí dá para ver que eles vão trocando de assunto no meio, porque é muito absurdo. Não tem lógica aquilo por si só, né? Aí eu dava um pause e disse, tu recebeu alguma mensagem sobre isso daqui? Claro! Dizia que eles iam invadir a nossa casa, eles iam morar, a gente ia ter que receber em casa. Aí vem para outra, né? E vai para outra, e vem para outra. Tá totalmente baseado no fato de que a gente não para. A gente não para. A gente vai simplesmente dentro de uma grande afobação. Grande afobação. Então, esse texto, que ele é conhecido como Sutra do Coração, às vezes na própria literatura budista ele é chamado como Sutra do Ataque do Coração.
porque ele vai produzir um ataque no sentido que vai explodir a bolha. Não é que vem morrer, mas aquela bolha morre. Então é como se fosse uma capacidade de matar as bolhas que a gente está profundamente identificado, ou profundamente imerso, e a gente não está nem querendo imaginar que aquilo possa não ser o que, enfim, eu estou querendo que seja. E por aí vai. Então ele é um ensinamento que está aqui dentro compactado, mas se a gente vai olhando com calma, ele vai desmembrando e vai trazendo muita riqueza para nós. Esse ponto é muito interessante porque o que o texto faz, e ele é chamado de coração, né? Sutra do coração, porque ele é como se fosse a versão, ela não é a menor de todas. A menor versão de todas desse ensinamento é simplesmente a sílaba A. Porque a sílaba A, ela remete ao repousar numa abertura que dali de dentro é possível perceber a luminosidade da mente construindo incessantemente as realidades. Mas essa luminosidade, ela mesma não tem uma base onde ela se apoia. Então essa união de luminosidade e grande vacuidade é simbolizada pela sílaba A. Só que, como é dito nos textos, a gente é como se fosse um bebê. E isso é como se fosse um alimento muito sólido. A gente não tem dente, a gente não tem sistema digestivo, a gente não tem flora intestinal, a gente não tem nada. Então a gente precisa que alguém venha, molhe aquilo um pouquinho, deixa morninho, vem com um garfinho, aí pega uma colherinha, espere, fique brincando, enganando a gente até a gente abrir a boca e bum! Então isso para nós é muito estratosférico. A gente olha, em vez de dizer a gente diz hã? Aí vem a versão um pouco acima, assim, já um pouco mastigada, que é essa, né? E tem até as versões que vão ter 100 mil linhas, extensas, longas, porque aí cada detalhe é aberto. Isso aqui é como se fosse um arquivo zipado. Mas ainda assim tem coisas muito interessantes. Vocês vão ver que no final ele vai remeter a um mantra, que também é uma parte interessante. Porque quando a gente chega no mantra, vocês vão ver que dentro do texto vai ser dito da seguinte maneira: o Prajnaparamita deve então ser praticado assim. Aí eles nos dão um mantra, que é uma coisa um pouco estranha a um primeiro olhar. Mas a noção do mantra, ela significa que a gente, quando for recitar o mantra, a gente não está preocupado com o número de recitações que a gente vai estar recitando, se eu estou recitando certo, se esse mantra representa o som do universo cósmico, não nascido, da grande mãe da espacialidade. A gente não pensa nessas coisas. O mantra é como se fosse possível a gente pegar uma visão muito profunda sobre como que as coisas são e então condensar aquilo dentro dessas sílabas. Os mantras, eles não são nem composições humanas. Não teve algum mestre no passado que num dia de muita inspiração sentou com seu caderninho e disse, vou compor um mantra. Quem sabe que ritmo, que embalo que ele pode ter. Não tem essa parte, né? O mantra tem a beleza de ser uma condensação da visão. Então a ideia é que enquanto a gente recite o mantra, a gente possa voltar para a visão que o mantra está baseado. Se a gente não fizer isso e a gente só recitar o mantra, não vai acontecer nada, eu sinto informar. O Dalai Lama diz isso, não nem eu. O Dalai Lama diz, o melhor que pode acontecer é em algum momento a pessoa gerar uma curiosidade de se perguntar, mas o que eu estou fazendo que eu estou aqui recitando esse negócio e aí, está acontecendo o quê? Tá certo que pelo próprio benefício dos Budas, das Dakinis e assim por diante, tem um mérito que talvez a gente se acalme um pouco enquanto a gente recite, isso já valeu muito. Mas é como se fosse insuficiente. Também não se diz respeito a uma questão de qual o número de vezes, especialmente quando a pessoa se aproxima do budismo tibetano, como a gente conhece por Vajrayana,
essa questão numérica, em algum momento, ela pode começar a surgir. Aí a pessoa se pergunta, quantas vezes eu preciso recitar isso? Recentemente, quando o Dzongzar Rinpoche esteve no Brasil, ele disse uma coisa muito forte, né? Como é o estilo dele? Ele disse assim, aquelas pessoas que começam a perguntar quantas vezes eu preciso recitar isso, quantas vezes eu preciso fazer aquilo, é porque no fundo elas não querem fazer. Então, ele estava mais ou menos dizendo que o ponto central é a visão. Então, a ideia é que à medida que a gente recite um mantra, qualquer mantra, a gente possa em algum momento entender a visão de onde aquele mantra veio e o que aquele mantra está convidando a gente a cultivar. Nesse caso, o mantra do Prajnaparamita, ele tá convidando a gente a cultivar a visão de que as coisas, elas não são o que parecem. Mas elas também não são outras coisas. Puxa, obrigado. Aceito. Pode, obrigado. No mínimo, o Sutra do Coração deveria convidar a gente a desconfiar de qualquer coisa que a gente possa estar entrando em contato. Como se aquilo já fosse assim, simplesmente. Como se as coisas sempre foram assim. Ele vai convidar a gente a sair de um lugar de certeza. Especialmente, ele vai convidar a gente a lidar com o paradoxo. Não tem como a gente avançar dentro de uma visão mais profunda das coisas sem a gente ser exposto ao fato de que as coisas elas são naturalmente e insubstituivelmente contraditórias. O Sutra do Coração faz isso de uma forma muito direta. Ele diz assim: forma é vazio, vazio é forma. Ele não está dizendo que as coisas elas são formas. Ele não está dizendo que as coisas são vazias. Ele diz que as coisas são formas, elas são vazias, elas são formas. Isso é um grande koan para a nossa vida, porque é como se estivesse dizendo as coisas são certas e as coisas são erradas ao mesmo tempo. E é assim que elas são. A gente vai encontrar situações da vida que as pessoas que mais nos alegraram são as que mais nos ferraram, as que mais doeram. É uma grande contradição. E que não tem um conserto, não tem uma oficina, não tem um técnico que a gente chame que diz, olha, conserta. O Buda não disse que faria isso, mas ele disse, olhe, veja o que está acontecendo. A qualidade mais primordial que esse texto, que essa qualidade de contemplação nos oferece, é fazer brotar dentro de nós, é quase como um combustível de nos cutucar para uma dimensão de curiosidade com relação a qualquer coisa, com relação a nós mesmos, com relação à nossa própria contradição. O fato que a gente se propõe um monte de coisa e dá tudo errado. A gente não consegue sustentar alguma coisa mais do que 5 segundos, muitas vezes, 10 segundos. Como que lida com isso? Como que a sensação, mas eu estou indo para onde então se é assim? Como que eu lido com a vida? Como que eu lido com a realidade? Como que eu lido com as coisas, né? Como que eu lido com uma sensação de querer avançar no caminho? Que ele vai entrar nesse trajeto, porque em algum momento do texto vocês vão perceber que ele vai começar a destruir também a própria sensação de progresso dentro de alguma coisa espiritual, porque ele vai dizer não há nem caminho. Por que não há caminho? Porque no fundo não se trata da gente aprender o budismo e da gente estudar o que o budismo tem a oferecer. No fundo é como que a gente aprende a ver. É uma questão de ver. Só que isso não é óbvio. O Lama Santen conta uma história muito interessante. De muitos anos atrás, ele estava na Suíça, e a Suíça, dentro da Europa, é o país que mais recebeu refugiados tibetanos. Então tem colônias grandes, tem grandes templos na Suíça, né? Então é um país que o Dalai Lama sempre visitou muito. Não agora porque ele está com uma saúde delicada, né? Ele está fazendo 90 anos esse ano, vai ter uma grande celebração por conta do aniversário dele, inclusive aqui no Brasil. Mas ao longo do tempo sempre foi um local muito abençoado também pela prática, né?
E o Lama Santen conta de muitos anos atrás, ele está numa dessas atividades com o Dalai Lama, no caso, na época era na Suíça, né? E tinha um lamas tibetanos lá. E aí e o Lama Santen estava conversando com eles e contando da prática deles, da prática dele, né? Ele estava contando do SEB, né? Então ele estava tendo esse momento super único também, né? E ele disse que num certo momento um daqueles lamas tibetanos olhou para ele e disse: "Mas como é que tu fez?", né? Aí ele disse: "Eu aprendi a ver". Então é diferente a gente aprender a ver da gente aprender o budismo. Porque a gente pode saber o budismo e não conseguir ver. O que o Sutra do Coração está convidando a gente é que a gente consiga ver, a gente tente ver, a gente possa parar e olhar para as coisas e se perguntar: mas isso é assim mesmo? Isso é construído ou não é? Aí a gente começa a ser devolvido, a gente começa a ser arremessado para uma região que a gente começa a perceber que a gente constrói a realidade na nossa mente e não na realidade. E a gente nem vê essa parte. Quando a gente olha, eu cheguei e já estava pronto. E por aí vai. Como que aconteceu isso, né? E não diz respeito a encontrar um momento em que então, é como que a cada instante isso se reconstrói, né? Aí ele vai falar do fato de que os fenômenos, e aí eles começam a usar essas expressões, eles não têm características. Como não? Olha para o fulano ver se não é. Aí a gente consegue apontar características nas coisas. É muito natural, muito óbvio que a gente faça isso. Aí ele começa a mostrar as características, elas não são finais, porque as características que você está vendo agora, um tempinho atrás você não achava que você ia ver isso. E sabe lá, daqui a X tempo, se você vai olhar, você vai seguir vendo isso. Pergunta pro colega se ele, quando olha, ele vê isso. O que ele vê? Aí, características é assim, não tá lá grudado, né? Aí ele convida a gente para passear pelas regiões de certezas, as regiões de certezas que a gente tem estabelecidas, e nem suspeita, porque é como se elas estivessem todas ligadas e a gente estivesse descansando ali dentro. E aí a gente não suspeita, né? Porque elas estão em uma região como se fosse inconsciente para nós. Elas estão simplesmente fluindo, né? Então, quando aquilo dá ruim, aí a gente, opa, mas espera aí, agora então, mas me falaram que as coisas são impermanentes. Aí a gente aos poucos começa a ligar uma luzinha, uma vela que seja ali dentro, né? Aí o Sutra do Coração fala, as coisas elas não nascem e não morrem. Essa parte também é muito estranha. Como que elas não nascem e não morrem se as pessoas têm certidão de nascimento, certidão de óbito? Faz o mapa astral para ver se não dá. Tu erra uma hora, a pessoa, não é a pessoa, mas tu fizer ali, dá, é aquela pessoa. Então é interessante, porque se a gente for pensar num ser humano, a gente pensa, quando que o ser humanozinho aquele nasceu, né? Aí diz, não, é quando botou para fora. Mas pergunta para a mãe se já não tinha nascido antes. Quando começou a pensar, e agora, como é que vai ser minha vida, né? E a família começa, vai ter dinheiro? Tem que arrumar um emprego melhor. Vai dormir aonde? Tem que vender essa moto, comprar um carro. Como é que eu vou fazer? Já nasceu. Aí começa a pensar, e as roupas? E o quarto? E o berço? E a fralda? Não, eu não vou ter dinheiro. E vai estudar onde? E vai pegar esse mundo, essa loucura, o mundo vai esquentar, vai derreter. E esses loucos na presidência por aí fazendo essas maluquices, vai ser o quê? Aí quando é que nasce, né? Quando é que começa? A gente pode pensar numa atividade como essa. Quando que ela nasceu, né? Pergunta para a pessoa que fez a arte, a divulgação, né? Quando é que nasceu a atividade? A pessoa que botou no Instagram, a pessoa que ficou recebendo as inscrições, né? Quando é que a atividade começou?
Aí ele pergunta, tá, então a coisa. Então tá, então vamos ficar quando elas terminam. E quando é que elas terminam? Aí a gente tem uma avalanche de coisas que já eram para ter terminado, mas elas seguem ainda girando, né? Elas seguem crescendo ainda. Quando que morre, não é um consenso. Às vezes a gente tem uma certeza, bom, agora foi, não vou mais ver, né? Aí daqui a pouco, tipo vulcão, assim, né? Muito interessante. As coisas não nascem e não morrem. Então essas palavras estranhas, elas no fundo, elas são um convite para a gente mesmo olhar para cada pedaço da nossa vida. Por isso que o Buda dizia que sabedoria é uma questão doméstica, porque se a gente não olhar para as coisas de casa, não começar com o que acontece no universo mais imediato, não vai funcionar. Porque é olhar para essas coisas, né? A Lama Elizabeth Nangel, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, maravilhosa professora dessa tradição da visão do caminho do meio, porque isso que a gente está olhando é isso que é chamado caminho do meio. Ela diz uma coisa muito interessante, bom, diz muitas, mas uma que me chama muita atenção é assim, o Dharma, ele só começa a realmente funcionar ou acontecer para alguém quando essa pessoa começa a contar o Dharma para ela mesma. Ela começa a ver o Dharma de dentro. Ou seja, é como se não precisasse necessariamente sempre lembrar de um exemplo que a gente ouviu em algum lugar, que a gente leu em algum lugar. Mas tem um momento que a gente está atravessando a rua e aí acontece alguma coisa, diz: ah, é isso. A gente começa a contar aquilo, né? Nós estamos em casa, o vizinho de cima está em reforma, martelo comendo. Ah, eu sei o que que é o reino aquele agora, né? Aí a gente vai vendo de dentro. Se isso não acontecer, é como se nada tivesse acontecendo. E isso é o que conecta com o que a gente vai chamar de prática. Por isso que algumas tradições, como no Zen, se diz que o budismo não se estuda, o budismo se pratica. Não tem muito o que estudar, porque se não ver, se não praticar. Trungpa Rinpoche, que era um grande mestre tibetano, ele dizia: se vocês não meditarem, não vai ter muita coisa acontecendo entre eu e vocês. Vocês vão vir mais ou menos assim, vocês vão vir aqui me ouvir, depois vocês vão voltar e não vai ter alguma coisa que aconteça, né? Então, para isso acontecer, tem que ter essa contrapartida, vamos dizer assim, que é a nossa própria disposição em mergulhar e avançar por dentro disso. E aí, isso, como a gente estava vendo dentro do próprio texto, isso vai até o trecho que tem um mantra, né? Então é mais ou menos assim: toda vez que a gente recitar uma vez um mantra, a gente deveria voltar para essa visão. O mantra deveria ser uma espécie de combustível que vai nos convidando a manter essa visão. Então é como se a gente precisasse imantar o mantra. Porque é como se o mantra ele ainda tivesse talvez um pouco oco para a gente, né? Ele não tem muita coisa dentro. E para ele ter algo dentro, é necessário que a gente imante ele. Então a gente pode ir recitando o mantra, pode ser devagar, a gente não tem pressa nenhuma para nada nesse sentido, mas que enquanto a gente passa isso, a gente possa revisitar trechos, a gente possa passear por essas contemplações, a gente possa trazer exemplos da nossa vida. Porque quando a gente vai recitando o mantra ele vai nos colocando num lugar, é um lugar menos estreito, um lugar menos apertado, um lugar menos ansioso, e desse lugar a gente consegue ter os insights. Aí depois, quando a gente começa a recitar o mantra ele vai pouco a pouco nos recolocando naquele lugar de conseguir ver. Aí a gente não está acumulando mantra, a gente está retornando para a visão. Então, dentro do budismo tibetano, no início a gente começa a falar de meditação, só que tem um momento que a gente troca as palavras e usa familiarização. A gente troca por gerar intimidade com as coisas.
A expressão vacuidade, ela nada mais é do que uma forma de falar da gente gerar intimidade com as coisas. Porque eu só tenho como reconhecer que aquilo não é do jeito que parece, porque eu parei por um tempo, eu fiquei olhando e aí eu percebi. Mas se eu não olho, eu não gero intimidade, não tem vacuidade. A vacuidade, ela é um sinônimo de eu me demorar as coisas, eu olhar para elas com cuidado. Eu não tenho como imaginar porque eu li, porque o Buda disse, bom, é vazio, então tá. Não tá resolvido, né? Não. Aí a gente é devolvido para esse lugar. Só que isso é interessante, porque o Sutra do Coração, ele é tão incrível que ele tem, é como se ele tivesse quase ensinamentos escondidos dentro dele, ainda mais profundos, né? E um desses ensinamentos escondidos, muito profundos, que está dentro do próprio Sutra do Coração, é a dimensão da compaixão, em que ela não está explícita no sentido que ela não é verbalizada, mas ela permeia todo o cenário. Por quê? Porque é um dos únicos sutras budistas que quem vai, enfim, oferecer a visão não é o Buda. O Buda tá na dele. Eles diziam, ah, o abençoado estava lá no Samadhi, aquele, quieto, assim, o Buda estava lá, pleno. Mas aí vem o Buda da compaixão, Chenrezig, Avalokitesvara, Kuan Yin. É ele que chega. É ele que diz isso. Por quê? Porque implicitamente é como se estivesse dizendo assim: a forma mais radical de compaixão que a gente consegue praticar e oferecer é ampliar a visão. Socialmente, a gente já tem uma intuição disso quando a gente imagina que o que a gente deveria mesmo enfatizar, entre muitas coisas, claro, é educação, a capacidade de oferecer visão, de ampliar a capacidade de enxergar o cenário para além de uma coisa limitada e pensar maior. A gente quer que a pessoa vá para a universidade, a gente quer que a pessoa estude, a gente quer que a pessoa veja outras coisas, saia da bolha. A gente já tem uma sensação que isso é algo crucial para acontecer. Só que aqui isso é levado às últimas consequências, porque é como se fosse a própria natureza da existência, a própria sensação de vida e morte, com todos os desdobramentos incluídos, né? E isso fosse uma maneira da gente realmente oferecer algo, né? A gente pode praticar algo e a gente pode oferecer. Então aqui o Buda da compaixão é como se ele estivesse dizendo a compaixão relativa ela é indispensável, mas ela é insuficiente. Ou seja, a gente se promove, a gente se coloca em marcha para ajudar, para apoiar, para estruturar, para que as coisas andem melhor, para que enfim a gente possa ter dente, a gente possa ter estômago, a gente possa ter flora, a gente possa ter tudo para conseguir pegar uma visão dessas e ver. Então a gente vai ler agora o texto e a gente vai recitar um pouco o mantra, né? Algo desse tipo. Fulano volta pra casa. Algo desse tipo. É aquela história grande. Hum. Ah, eu não tinha visto. Hum. Deve ter batido em algum lugar.
Inconcebível, inexprimível Prajna Paramita, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, mãe de todos os vitoriosos dos três tempos, a você presto homenagem, o coração da bem-aventurada Prajna Paramita, homenagem a Bhagavati Prajna Paramita. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na mão do Pico dos Abutres. Junto com ele estava um grande grupo da Sangha dos monges e da Sangha dos bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no samadhi que examina os diferentes tipos de Dharma, chamado profunda iluminação. E ao mesmo tempo, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda Prajna Paramita, viu que os 5 skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda Prajna Paramita. Por ter sido perguntado dessa forma, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Shariputra: Ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajna Paramita deveria ver assim. Todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio. Vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros e nem livres da impureza, nem decrescem e nem crescem. Portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental e nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciências relacionadas aos olhos. Tem mente, o elemento de consciência da mente. Não tem a ignorância, nem a extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até velhice e morte e a extinção de velhice e morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria, nem realização e nem não realização. Portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos, transcendendo completamente as visões, atingem o derradeiro Nirvana. Todos os Budas dos 3 tempos, por repousarem na Prajna Paramita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajna Paramita, o mantra da grande lucidez, é o mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da Prajna Paramita é recitado assim: Yata Ongate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Ongate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha.
Om Gate Gate Paragate Parasangate. A gente pode recitar baixinho e revisitar algumas partes que a gente lembra, se a gente quisesse contemplar um pouco elas. Aí não tem uma regra para fazer isso. Gate Gate Paragate Parasangate. Gate Gate Paragate Parasangate. Gate Gate Paragate Parasangate. Gate Gate Paragate Parasangate. Gate Gate Paragate Parasangate.
Obrigado, obrigado, obrigado. Gate gate paragate parasangate bodhisoha. Shariputra. É dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda prajna paramita. Então, Suado retornou Samadhi e louvou o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, dizendo: muito bom, ó filho de nobres qualidades, é exatamente como ensinou. Deves praticar a profunda prajna paramita. Todos os Tathagatas irão felicitar. Pronunciou essas palavras o venerável Shariputra e o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a Assembleia e todo o mundo, com seus deuses humanos, Asuras e Gandharvas, todos se alegraram, louvando o que o abençoado havia dito. Isso conclui o Sutra do Coração, a bem-aventurada Prajna Paramita. Então, isso é uma síntese de uma prática diária, por exemplo, que a gente possa vir a fazer, né? A gente pode tanto fazer ela ou passear por esse texto esporadicamente, como dentro de um puja, que a gente vai fazer um dia na semana, alguma coisa assim, mas ela também é algo que nos remete a uma prática que a gente gostaria eventualmente de ter mais à mão, no sentido da gente ter algo que a gente possa olhar, que a gente possa contemplar e perceber. Que a gente começa a ter muitos insights. Tem trechos interessantíssimos aqui, né? Que eles estão um pouco escondidos, né? Mas, por exemplo, quando ele diz na vacuidade não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, está querendo comunicar para nós uma coisa muito impressionante, que é o fato de que quando a gente se relaciona com as coisas, quando a gente ouve algo, a gente ouve com a mente, a gente não está ouvindo com o ouvido, né? A gente, quando toca, a gente está tocando com a mente, a gente não está tocando simplesmente com a mão, por exemplo, né? Por isso que a gente se engana. Vocês pegam no carnaval agora, vocês estão lá acompanhados, aí vocês estão com gente junto. Aí tá lá, não tá olhando muito pro lado, porque enfim, tem uma confusão danada acontecendo. Aí uma hora a gente quer chamar alguém, fulano, aí tu olha, ops, não era. Mas na hora que encostou, ah, tá aqui, que bom. Mas não era. Então a gente toca com a mente. Por isso que tem momentos que a gente chega que a gente diz, olha, eu não posso nem ver, eu não quero nem encostar. Não dá. Porque não diz respeito ao corpo, né? Diz respeito à mente. É muito interessante.
Então, mesmo aspectos que a gente considera como profundamente objetivos, né? Porque, enfim, eu estou aqui só constatando. Eles também, na verdade, são profundamente subjetivos, né? Eles dependem de um conjunto de disposições kármicas nossas, né? Por isso que a nossa percepção muda. Por isso que a percepção é um desses escândalos, um desses conjuntos que diz que também são vazios, né? Vacuidade. Porque não tem uma continuidade ali dentro, né? Uma ideia é que, no fundo, a gente possa quase que reescrever o Sutra do Coração com a nossa vida. A gente não deveria se relacionar com ele como se ele já tivesse pronto e fechado. Aqui, quando diz, bom, então não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, a gente tem que abrir um parênteses e botar a nossa lista dentro, com todas as coisas que a gente considera que são finais e definitivas e não mudam mais. Elas também estão dentro do Sutra do Coração. Todas elas. Se você botar nome de pessoas, pode botar. Botar situações da vida, todas elas. Porque todas elas também são vacuidade. A gente talvez não consiga, por proximidade de tempo que aquilo está acontecendo, por intensidade emocional, porque a gente tem regiões muito sensíveis, e aí a gente espana de muitas vezes conseguir se demorar nelas, né? Mas é uma questão de tempo até que, como um todo, um equilíbrio maior possa acontecer e a gente possa então avançar por certas regiões, né? Mas a gente precisaria colocar a nossa lista aqui dentro. Ele foi feito para isso. Na verdade, o Sutra só vai funcionar se a gente fizer isso. Se a gente botar os nossos exemplos, as nossas coisas, os nossos dramas, a gente tem que ampliar essa lista aqui com as nossas histórias. Não tem aparência, não tem cheiro, não tem o quê, e aí, blum, aí a gente bota os nossos dramas aqui dentro. Então a gente faz uma transição de o início é como se a gente, quando fala do aspecto, por exemplo, do sofrimento, da frustração, a gente está muitas vezes falando de uma dor que ela tem uma data, ela tem um CPF, ela tem um CEP. É muito objetivo. Só que a gente vai fazendo uma transição à medida que a gente vai olhando de novo e de novo. E por isso que a gente fala que existe tanto a roda da vida quanto existe a roda do Dharma. Porque o processo também é de novo e de novo. Não é uma linha reta, não existe isso. Da mesma maneira que a gente se sente atropelado por algo e daqui a pouco aquilo nos pega de novo, a roda, o método de saída, ele é muito semelhante. Que é tu olhar, depois tu olha de novo, aí tu olha de novo, e tu olha de novo. Tu vai olhando. É pela intimidade mais atenta que a gente vai olhando, que a gente vai conseguindo. É como se a gente fosse fazendo, na verdade, um grande espiral. Ou seja, cada círculo ele parece um pouco maior. Tá certo que daqui a pouco estreita de novo, né? Então ele não tem uma linearidade, mas daqui a pouco a gente vai, algumas coisas a gente vai ampliando. A sensação de transformação, ela vem pela ampliação do olhar que a gente consegue ter, seja sobre o que aconteceu, seja sobre nós mesmos, né? Na verdade, as coisas não se separam. E aí, se a gente também, de tanto em tanto, puder recitar o mantra do Prajnaparamita, Om Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva, é muito útil. Porque o mantra, ele vai produzindo em nós um aterramento dessa visão. Ele vai devolvendo a gente para essa visão. Ele vai nos lembrando dessa visão. Então, a gente vai precisar desse aspecto de cultivo, né? Então, o mantra, ele vem nesse sentido, né? A gente vai recitando mantra, vai de vez em quando dando uma olhada no texto. Então, esse aqui é o texto mais popular de todo o budismo.
E vocês forem para o Zen, eles leem isso aqui todo dia. Vocês vão no bicho tibetano, pode ser que nos dias de hoje não necessariamente, mas quando tu for falar com os mestres, todo mundo passou pelo Sutra do Coração. Não tem como não passar por ele. Porque é a base, né? É a base da visão. Então ele é muito, muito interessante. Quando a gente vai depois ter outros textos, né, ou inclusive outros roteiros, como o roteiro dos 8 pontos do Prajnaparamita, que talvez vocês já tenham, alguns de vocês tenham ouvido falar, que é uma forma assim, mas aí eu quero meditar. E aí eu quero que dentro da minha meditação tenha algo que eu possa trazer disso. E aí o Lama é como se ele tivesse sintetizado ainda mais o Sutra do Coração e colocou aquilo nos 8 pontos do Prajnaparamita. Mas ele veio daqui de dentro, ele não veio de outro lugar, né? Então isso era o que eu tinha para falar com relação ao próprio tema, né? Mas que a gente pudesse também ter um momento para conversar, né? Porque algumas pessoas a gente está se revendo depois de bastante tempo, né? Outras a gente está se encontrando, né? Então é bom que a gente tenha um tempo para conversar tanto sobre o que foi falado aqui, mas sobre outros assuntos também, né? Fique à vontade. Eu não sei se não é muito complicado isso para quem está chegando, né? Não pedi demais que você falou no pontos. Não, não é. Os 8 pontos é assim, eu preciso escolher um exemplo. Na verdade, a gente sempre precisa de um exemplo. Mesmo para o Sutra do Coração, a gente precisa de exemplos, né? Então, o roteiro dos 8 pontos, que não tem 8 pontos, eu já vou contar de saída. Eu nem sei quantos tem hoje, porque aquilo foi, né, 1 ponto, 2 pontos, alguma coisa, né? Mas se a gente for sintetizar, é como se fosse um conjunto de perspectivas que a gente pode ter sobre uma situação. Então, a gente pode escolher um exemplo, pode ser uma pessoa, por exemplo. A gente pega um fulano. Melhor não pegar alguém muito polêmico. Ou seja, alguém que tão pronto a gente lembre, a gente já perdeu. O que é perdeu? A gente já entrou no domínio da outra pessoa. Ainda que a pessoa, a gente está só imaginando ela. O telefone está desligado, a pessoa nem está aqui na sala. Mas é como se tivesse a pessoa tem um poder kármico sobre nós, né? Então, se aquilo é muito intenso, a gente já perdeu. Melhor pegar alguém médio. Porque se pega alguém muito morno, também. A gente lá no meio nem lembra para que a gente começou. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Então tem que pegar alguém médio, né? Alguém no meio. A gente pega alguém meio médio, assim, né? Aí, então tá. Você foi escolhido hoje. Aí a gente pega assim, essa pessoa, aí a gente, primeira coisa, a gente lembra dela, aí a gente diz assim, fulano, você é coemergente com a minha mente. Aí quando a gente diz coemergente, a gente está dizendo que a pessoa não existe por conta própria. Ela coemerge com o nosso humor, por exemplo. É fácil de ver que ela é coemergente, porque a presença da pessoa ela é sentida por nós, só que se a gente para um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro, cadê a pessoa? Não tem pessoa. Mas tem. Isso é coemergência. Não tem, mas tem. Aí a gente vê coemergência com a nossa mente. Isso é muito importante, porque quando a gente estiver diante dela, aquilo tudo está vindo da onde? Se aquilo tudo estava lá e a pessoa não estava, mas estava. Isso é coemergência. Aí vem coemergência com a energia, que é assim, a gente só de falar já dá um engasgo, ou já vai para alguma coisa. Então a energia mexe, né? Daqui a pouco a gente já está assim, né? Procurando o celular, cadê o celular? Não tem uma energia associada. Sempre tem. Aí a gente para e contempla um pouco essa energia. É muito importante.
Porque a energia é a base da relação com a pessoa. Se tem alguma coisa que nos fez escolher aquela pessoa, foi a energia que ela é capaz de produzir em nós. A gente pode olhar como que outras pessoas já tiveram aquela energia antes, mas elas não têm mais. Agora quem tem é essa. Como que essa mesma pessoa, talvez nem sempre ela teve essa energia em nós. Talvez ela não tivesse na série B, não tivesse rebaixado ela, mas agora a gente rebaixou ela, né? Ela quer subir para a série A, mas tá bem difícil. A gente logo cedo, eu e a Beth estava conversando, aí eu falei o nome de uma pessoa. E é uma pessoa que ela não gosta do nome. Aí ela disse, mas quando fala desse nome, eu disse, eu também tenho um nome, que quando fala esse nome, dá uma coisa aqui. Você pode repetir o que você falou sobre a energia do outro? Que o ponto mais importante da relação nossa com alguém ou com qualquer coisa é a qualidade de energia que a gente sente dentro de nós. A gente não se atrai pela pessoa, a gente se atrai pela energia que ela é capaz de mover dentro da gente. Só que isso conecta com o ponto central do Prajnaparamita, que é o fato da gente não conseguir se dar conta, a gente confunde a energia com a pessoa. A gente confunde a energia com a coisa. É, é exatamente isso, só que exatamente, o desafio é como é que tu tá no meio da interação e isso tá nítido. Porque no meio da interação, é isso, a gente ouve o nome e a gente... É meio assim, alguém enfiou alguma coisa na gente, né? Então a gente, cognitivamente, a gente sabe, ou a gente, isso faz sentido para nós. Mas na experiência direta, é muito desafiador, porque a gente vai lidar com karma diretamente. Então aqui é assim, a gente precisa iluminar esse karma, e a gente ilumina ele olhando calmamente com um roteiro, por exemplo, né? Então a gente vai contemplar essa energia, e a gente pode lembrar de outras pessoas que já tiveram essa energia. Ou seja, que essa energia foi produzida dentro de nós, né? Aí tem uma energia e tem uma sensação de identidade também. Porque quando essa energia aparece, a gente se sente vivo. Quando essa energia some, a gente se sente, assim, blasé, ou sem lung, ou sem graça. Pensa, o que que eu estou fazendo aqui? Não tenho ânimo nenhum, vou levantar da cama para quê? Para ir lá trabalhar, para lá encontrar aquela pessoa, para não sei o quê. Não rola, né? A gente se move por energia. A gente assinou um contrato que a gente não leu, que a gente ia obedecer a energia. Então, a energia produz uma sensação de identidade em nós. Isso é muito interessante da gente perceber. Porque quando brota o impulso em nós, aquele impulso é como se dentro ele falasse eu. Ele dissesse, vai lá, você vai ser mais você se você fizer isso. Se você não fizer isso, você vai deixar de ser você, isso vai ser uma catástrofe. Então, melhor você fazer. Aí você segue sendo você. Melhor ainda. Porque você é livre. E começa a loucura toda. Mas tem uma sensação de identidade envolvida que é muito interessante de olhar. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto é que tem uma paisagem envolvida. O que é a paisagem? A gente está sempre olhando dentro de algum do que a gente chama de 6 reinos da roda da vida. Nossa paisagem é assim, isso é mais para o reino dos deuses, mais para o reino dos infernos, é mais para o reino dos animais, para onde que é, né? Fantasmas famintos. Tem uma paisagem envolvida. As coisas elas nunca estão avulsas, mas as paisagens elas não se denunciam. Elas precisam de um movimento para aparecerem. Então, é como a gente chegar na casa de alguém, ou alguém chegar na nossa casa e dizer, nossa, isso aqui tá uma bagunça. Aí brota alguma coisa em nós.
Aí a paisagem, ela aparece. Ela estava lá nos aguardando. Então a gente está sempre dentro de paisagens, né? Mas, em resumo, a gente está dentro de uma bolha. Bolha é uma forma da gente falar. A gente podia estar lá vendo o galo, a gente podia estar fazendo qualquer coisa. Nós estamos aqui no SEB, na encruzilhada. É uma bolha, galera. Uma bolha. Então a gente cai na real de novo. Porque a gente olhou para tudo isso com o serzinho aquele, mas isso é só uma bolha. As pessoas se relacionarem tanto com a mente em estados e reinos diferentes. Eu acho que acontece o tempo todo. Cada um olha diferente. Mas É a nossa história essa, né? Isso é o que na sadhana de Tara se chama dos bilhões de universos. Os bilhões de universos. Está cada um no universo. As formigas estão no outro universo, os cupins estão no outro universo, os gatos, cachorros, todo mundo no universo. Uma bolha, né? E nós estamos aqui na bolha, tentando entender esse negócio muito estranho, tentando pegar alguém, né, de cobaia para poder passar por esse negócio e ver que, enfim, é uma bolha, né? Mas é assim, é assim. Ou emergem, estão em folhas totalmente diferentes. Mas as bolhas se comunicam, né? Elas podem não se entender completamente, mas se comunicam, porque por isso que a gente se comunica minimamente, né? E a gente entende os bichos, né? Tem uma comunicação, ela pode não ser perfeita, mas um pouco ela acontece, né? Então a gente se trumbica e se comunica, né? A gente faz os dois. A linguagem é a energia. É, Né? É a linguagem da energia, né? A gente contempla uma bolha, e a gente tem que lembrar disso. Porque quando a gente está muito dentro de algo, a gente esquece do resto. Nossa, dá nem graça. Por favor. É a primeira vez que eu vi É. e a reunião que eu falo sobre. Se eu usar alguma palavra errônea, me perdoe. Sim, sim. Sobre a impermanência, né? Aham. Do mesmo jeito que a felicidade é construída, a dor também é desconstruída. Só que uma coisa que eu nunca tive coragem de perguntar e não consegui entender até hoje é quanto tempo a gente precisa tanto para erguer nossas felicidades, quanto para demolir nossas tristezas, sabe? Se é um processo individual ou se existe um caminho mais prático dele. Não Faz existe. sentido? Faz sentido, certeza. Porque é uma pergunta muito prática, né? Não é uma pergunta teórica. Essas são as melhores. E existe, sim, um caminho, vamos dizer, um caminho completo. Ele tem três coisas. Ele tem uma prática que ele tem alguma coisa que nos convide a praticar algum tipo de foco, de estabilidade, de relaxamento. Alguma prática que nos convide a tirar o pé do acelerador um pouco. Ela, ela vai ter isso é um pilar, vamos dizer assim. Ela vai ter um outro pilar que ela precisa ter junto, se ela tiver só isso é bom, mas é muito insuficiente. Porque senão a gente vai estar só se acalmando sem estar enxergando nada. Agora a gente precisa de uma prática que nos convide a investigar as coisas. Tipo, é como se a noite de hoje ela fosse totalmente dedicada para esse pilar exclusivamente. Existem outros, mas a atividade de hoje é focada nisso, né? Que é uma prática que nos convida a olhar, a investigar. O que tem dentro? Isso é verdadeiro? Isso é impermanente? Como é que é? São as práticas que a gente chama de sabedoria. E ela tem um terceiro pilar, que são as práticas que a gente chama de práticas do coração. As práticas do coração, elas são insubstituíveis. Metta Bhavana, por exemplo, que é a nossa capacidade de sentir que a nossa prática, ela está também aquecendo o nosso coração, porque a gente não só está
está se sentindo progressivamente mais tocado pela vida como um todo, mas a gente também se sente um pouco assombrado em como que eu me movimento dentro disso, o que que eu faço, como que eu faço. Então tem essas três coisas. Aí tem as práticas, cada um desses pilares é como se ele desdobrasse em sugestões de práticas que a gente pode fazer, né? Então a tua resposta é como se ela tivesse ligada a um caminho, né, que tu já tem investigado de cultivar essas três. Isso é como se fosse uma dieta, no sentido que tem três tipos de ingredientes, né? Por exemplo, às vezes você vê tanta coisa boa numa pessoa e, na verdade, você está vendo coisas boas que estão em você. Se você não tivesse dentro, Não não é via só fora. isso. É isso mesmo. E aí, quando você se depara com essa percepção, falou, né? Não. A vida perde faz fica mais monótono. E aí isso depende de mim construir essa felicidade. Eu tenho o mesmo poder de destruir a infelicidade. Quanto tempo eu preciso levar para cada uma dessas coisas, sabe? E a felicidade, ela é muito ágil, né? É muito fácil lidar com a felicidade. Quem não lida bem com a felicidade? Mas a tristeza, a dor, às vezes ela pede um luto que, Não. sinceramente, não sei quanto tempo é necessário levar de. Aham. Ao mesmo tempo que eu acho importante sentir as coisas, eu me pergunto por quanto tempo. Na, 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 na visão que o Buda apresentou, ele não usava tanto a expressão ah, felicidade como estando de um lado do campo e sofrimento como estando do outro lado do campo, né? Ele usava a expressão dukkha. Então ele estava tentando mostrar para nós que as coisas é como se elas sempre fossem agridoce. Elas nunca fossem apenas elas mesmas, né? Então, dentro da expressão comum da felicidade, talvez já tenha uma ansiedade escondida, ou nem tão escondida, de o que, que vai ser daqui a pouco alguma coisa. E dentro de uma expressão ou de uma experiência de frustração, ela mesma também é impermanente. A mente gira. Então, não é tanto sobre o tempo, que não é um tempo cronológico, né? Não é um tempo que a gente vai conseguir dizer, porque a gente vai perceber que tem situações que, de repente, a gente faz assim, a gente acorda. É mais sobre acordar, sabe? A gente ver. E não tanto sobre algo que a gente foi, assim, construindo e, de repente, eu terminei a construção. É mais sobre a gente, uma hora que a gente acorda daquilo, né? Então, a própria expressão Buda, ela significa acordar, despertar, né? A ideia por trás de todo esse processo é acordar, né? Como é que a gente, de repente... E o que a gente está fazendo aqui, com esse exercício, né, que agora eu peço licença para voltar, para a gente poder concluir ele, no fundo, ele não está prometendo felicidade. Se não vê essa palavra, ela não está em nenhum lugar do texto. Não se fala sobre isso. Mas porque não porque não importa, porque é uma outra coisa, né? Como é que a gente acorda? Imagina, bem-vinda. É bom que tu falou, porque quando tu fala, dá a oportunidade de olhar outros pontos, né? Que às vezes tem pessoas mais envergonhadas que não trazem. Então é bom que tenha uns menos envergonhados que falam. Mas aí a gente estava nesse ponto, né? Voltando para o exemplo do roteiro, que é a bolha. Isso é muito importante.
A gente lá pelas tantas ser cutucado pelo fato de que, nossa, é uma bolha. Quando a gente chega nisso, aí a gente pode contemplar o item 3, que é todos esses itens, mente, energia, identidade, paisagem, bolha, o item 2. O primeiro é eu escolher a vítima. O 2 é ver isso tudo. O 3 é parar e reconhecer. Isso não está lá. Não está dentro. Isso não está aqui. Como é que vai estar? Cadê a pessoa? Nós estamos aqui diante desses Budas todos, o ser nem está aqui. Espero que vocês não tenham escolhido algum colega, né? Mas enfim, vou deixar assim. Mas e cadê? Não tá? Não acha? É vazio. Mas é só a gente piscar que o ser aquele volta, né? Então, é vazio, que é esse terceiro item, mas o quarto é assim, tem um aspecto luminoso que faz aquilo retornar. É muito interessante. É um aspecto luminoso. E a gente pode ficar um tempo, e essa é uma sugestão que eu dou, que é a gente está olhando para, vamos dizer, para um ser, para uma experiência, para uma situação, aí a gente se deu conta, aquilo é vazio, não está lá. Aí a gente pisca, de ver que aquilo está lá, não volta. Aí tu pisca, aquilo não está. Pisca, aquilo está. Isso é muito importante. Porque a gente vai vendo aquilo mudando com um piscar de olhos. Já é assim que acontece. Só que a gente não vê. Mas é no piscar de olhos que as coisas transformam, né? Quarto é a luminosidade. É, Quarto. é. O quinto é que os dois não se separam. Eles não se separam. Essa é a brincadeira da gente ficar piscando. Não se separa. O sexto, a gente olha para a energia de novo. Depois da gente ter feito um pouco esse exercício, né? A gente olha para o aspecto da energia de novo. E aí a gente vê como é que ela fica agora que talvez a gente tá com um olhar mais leve para tudo, né? Mais profundo. O sétimo é a gente parar e olhar a magia disso tudo. A gente não tem nem palavras direito para explicar, que não é uma coisa científica nesse sentido comum, racional, né? Mas tem uma magia ali acontecendo, profunda, né? Muito doido. É o oitavo a gente sorri. Que loucura. A gente ri dessa situação, né? Isso é como se completasse, a gente agora tivesse recitado o mantra uma vez. Porque essa visão é que quando a gente recita o mantra do Prajnaparamita, ele deveria oferecer para nós. Ele pode oferecer para nós. A gente, quando é como se a gente pudesse fazer uma vez esse exercício, a gente recita uma vez o mantra do Prajnaparamita. Aí o mantra, pum, ele ganha força, ele ganha habilidade, qualidade de nos colocar num lugar de ver de novo, assim, né? Foi que esse roteiro foi extraído desse. Como foi que esse roteiro dos 8 passos foi extraído Do do Prajnaparamita? Sutra? É. Você tá perguntando Lama Santa, hein? Mas basicamente foi ele olhando para o roteiro do Sutra do Coração e vendo que as pessoas não necessariamente estavam conseguindo descomprimir o Sutra do Coração como um roteiro de visão, de fato, né? É como se ele tivesse visto assim, não, mas vamos então produzir alguma coisa mais à mão, né? Que dá para sentar, pegar um objetivo, pegar um exemplo e usar, né? Como se a estrutura do Sutra do Coração, talvez, se a gente olhasse de um modo, às vezes, ou meio filosófico demais, ou meio histórico, né? Negócio estranho isso aqui, né? Então, ficasse meio distante. Então, eu imagino que daí ele quis simplificar a coisa, né? E produzir algo que fosse mais útil, de fato, né? E aí vem esse roteiro, né? Porque é isso, ele começa assim, escolha um exemplo.
Isso está escondido dentro da estrutura do Sutra do Coração. Mas o Lama, ele vem e pega pela mão. Vem cá, escolhe um exemplo. Começa assim. O item 1, né? Então é uma forma mastigada, né? Pra gente dessa visão, né? Então não é alguma coisa tradicional. Se tu vai traduzir para o tibetano, não tem isso, né? Mas foi um exercício dele de olhar para nós, a gente ali remando, 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 e tá, então tá, vamos fazer alguma coisa. Você vai, como se fosse dissolver a imagem daquela pessoa, né? Que faz. Dissolver a bolha, né? A gente vai iluminar a bolha, né? Iluminar. A gente vai iluminar aquela bolha. Aquela bolha, ela tá ligada no piloto automático. E tu não sabe onde é que desliga, cadê o disjuntor? Aí tu desliga o disjuntor e se segue funcionando. Tu não sabe como é que tira a energia disso, né? Como é que faz? Não sabe. E Shamatha diz assim, fique calmo. Ficou calmo. Mas e aí? Ele se mexeu. Eu não me mexi, mas ele se mexeu. Então fica uma coisa estranha, né? Os tibetanos usam uma imagem muito boa, né? Porque é muito comum essa imagem, e eu acho que até esses treinamentos de mindfulness, muito essa imagem da decantação, né? Então tem um copo com terra, com areia, com qualquer coisa assim, aí tu para, aí decanta, aquela água que era turva, ela ficou transparente. Mas os tibetanos, eles diziam assim, o resíduo, ele está lá no fundo. O primeiro que trombar no teu copo... Os tibetanos não acreditam. É muito bom. Muito bom. Qual é a relação do... O bastão da fala. Quebrar o copo, né, Henrique? Oi? Quebra o copo, né? Se a pessoa for mais enfática, ela quebra o copo. É uma tragédia. Qual é a relação do Prajna com o Suragama? Total, 100%. Mas o Surangama é uma versão de 500 e poucas páginas para explicar isso, né? Em muito detalhe. Mas é a mesma categoria de ensinamento, né? Mas é muito detalhado. E o Sutra do Coração, aquilo está implícito, no Surangama está explícito, que é falar da natureza de Buda, natureza da mente. Porque é mais ou menos assim, nesse exemplo que a gente acabou de percorrer, essa forma de olhar, ela não é nem verbalizada. Mas é assim, tá, mas não tem características, não tem isso, não tem aquilo outro, mas surge da onde? Aí eu tô vendo que é vazio, que é uma bolha, mas quem é que tá olhando? O que que é isso? Aí o Surangama converge para Tathagata Garbha, para a natureza de Buda, Dharmakaya, natureza da mente. Ele converge para isso de uma maneira explícita. O Sutra do Coração está implícito. Mas eles correspondem nesse sentido de um texto que é um roteiro de prática, né, o Sutra do Coração, ele facilmente se torna um roteiro de meditação, um roteiro de prática, porque ele é muito curto, né? O Surangama tem 500 e poucas páginas, né? Então ele é longo, né? Mas ele converge num mantra também, o Dharani, né? Tem um grande Dharani, que é um mantra, é uma outra forma de falar de um mantra, né? Tem o mantra do Surangama, a mesma história. Oi, Henrique. Passa pra ele lá. Quando a gente vai contemplar o Prajna, assim, eu fico com uma certa dúvida sobre como acordar para aquelas tendências e aquelas fixações que a gente geralmente tem, kármicas mesmo, de olhar de uma mesma forma, mas particularmente de sentir de uma mesma forma. Às vezes eu sinto que eu tendo a sentir o mundo, né, pegando ali na sensação, de um mesmo jeito, de uma mesma forma. Aí eu sento, aí olho, e aí tento contemplar a energia, e aí contemplo. Às vezes eu fico tentando várias
técnicas, não sei, coisas loucas para tentar sentir de uma outra forma e dizer, não, peraí, tipo, não preciso só sentir dessa forma, eu posso sentir de uma outra forma. E aí eu queria saber, assim, o que é que tu teria, assim, do coração para partilhar, como que a gente pode acordar? Porque às vezes eu fico tentando me catucar, assim, para dizer, acorda, sabe? Uma coisa que tá meio pancada, assim, eu disse, acorda, Mário, bora, acorda, Mário, tipo assim, por favor, acorda, tipo assim, o que é que tu tá bestando aí ainda, sabe? Enfim, queria saber o que é que tu poderia partilhar. Continuar. O Trungpa Rinpoche, ele dizia assim, ele tem uma frase muito bonita que ele fala que ele não diz assim, o Buda falou, né? É muito bonita a forma como ele coloca. Ele diz assim, é dito, né? É dito que o samsara inicia sempre de uma coisa ínfima até ganhar a proporção que a gente está vendo. Então ele diz assim, a gente pode perceber isso quando a gente cruza o olhar com alguém que a gente tão pronto percebeu, a gente ficou hipnotizado, sem nenhuma explicação. Aquilo talvez não tenha durado 5 segundos, mas é uma questão de, em questão de minutos, a gente já ter planejado uma vida inteira, a gente já ter ah, organizado todo o nosso exército para pensar como é que eu conquisto esse território, como é que eu parto para cima, como é que eu faço isso acontecer. Então, isso dentro dos 12 elos da originação dependente, a gente começa com um piscar de olhos, primeiro elo, a vidya, daqui a pouco a gente está lá no 11º, com conta para pagar, boleto, tudo acontecendo. O contrário também. É muito difícil acordar, né? Mas quando você sonha, porque sonhos partem de idealizações, seja sobre a vida, sobre expectativas que a gente cria, apegos por essas ideias. E acordar requer abdicar de tudo isso e entender o que é real e o que não é só proveniente do que a gente idealiza. Mas o processo ele é igual, porque, por exemplo, da mesma maneira que a gente, né, eu estava usando o exemplo que a gente vai por apego, agora a gente pode olhar um por aversão. Alguém que cruza na nossa frente e brota aquele azedume, que também pode ter durado 2 segundos, né? A gente já também organizou todo o exército, os tanques ali na frente, do tipo, olha, não vai passar daqui. E dali para a gente daqui a pouco bloquear ou começar a compartilhar qualquer outra coisa, aquilo toma uma proporção e começou assim, né? Da mesma forma, o caminho é assim. Começa com micro experiências. A gente acordou por 1 segundo, aí a gente desmaiou. Tá bem. Daqui a pouco a gente acorda por 1 segundo e meio, aí a gente entra em sonolência. Daqui a pouco a gente acorda por 2 segundos. O processo de entrada, o processo de saída é assim. Então a gente vai do micro para o macro, a gente não precisa pensar numa coisa cósmica. Por isso que se é dito que o processo da prática, ela está dentro de uma área doméstica, ela está dentro de uma área cotidiana, porque é ali que a gente vive, é ali que a gente pisa, é ali que a gente come, é ali que a gente dorme, é ali que as coisas acontecem, é ali que está o frio, que está o calor, que está o incômodo, é ali que é onde a gente está, o chão que a gente está pisando, é aqui. Então a gente começa com as coisas que já estão acontecendo, né? Então, da mesma maneira que a gente vai vendo que o samsara, ele começa do ínfimo para a proporção cósmica que a gente queira dar, o processo da liberação, ele toma a mesma trajetória. A gente tem a intenção. A gente ter a intenção é mais da metade do caminho. E uma intenção aberta. Por isso que é dito que a motivação de trazer benefício aos seres ela é tão importante, porque a gente desarma
das nossas estratégias de simplesmente autopreservação das minhas coisas. E aquilo já relaxa a mente para ela estar aberta. Então a gente vai produzindo isso da mesma maneira, né? A gente aqui... Aí, essas generalizações são muito ruins, né? Porque a gente poderia dizer, a gente aqui como Ocidente. Mas assim, o Brasil não é Ocidente. Vocês vão lá fora, não somos, galera. Somos Brasil, entende? Mas enfim, parênteses, né? A gente vem dentro de um hábito de olhar as coisas de uma maneira um pouco apressada, um pouco linear. Mas eu lembro de um lama tibetano que nos visitou uma vez lá no SEB, no Caminho do Meio. Aí ele deu uma palestra. Aí no final ele disse, não, eu vim aqui só criar conexão kármica. Tô indo, tchau. É o método tibetano de olhar, que é um método assim, vai um tempo, né? Eles estão pensando em vidas, né? Para nós é um pouco desesperador, assim. Não vai nem ter planeta. Vai esquentar até 2050. Vai viver aonde? Que planeta é esse, né? Mas aí tem uma coisa muito maior, né? Quando a gente começa a olhar assim, começa a ficar muito ansioso, porque a gente sai do aspecto daqui, de onde eu estou, do que está acontecendo. Então, o caminho, ele é um pouco desafiador, ou bastante desafiador, porque ele implica como que eu mantenho uma visão cósmica das coisas, mas eu estou pisando aqui, eu estou aqui fazendo isso. Não saio daqui, né? As duas coisas têm que andar juntas, né? Bom, gente, é quase 9h30. Talvez a gente possa fazer a dedicação, né? E eu queria agradecer vocês por estarem aqui, né? Agradecer a Regina por abrir a casa sempre, SEB Recife todo, né? Que fez a atividade acontecer. Eu fui com 33 minutos. E a gente agradece. Imagina. Isso aqui foi um plus, porque a atividade que a gente vai ter um pouco mais de tempo para estar junto é o tema é ótimo, né? Agora não dar mata, né? Ele simplesmente inclui todo mundo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Não, lá no sul ninguém acreditava que eu estava vindo para o SEB. Nessa época do ano, disseram, tá, tu vai lá, tu vai no SEB, Ninguém acreditava. Tô aqui para provar, tá gravado, ó. 2 horas por dia, né? Ele me leva ele para ver o galo em pé. Agora, foi hoje. Concorri com o Galo ainda. Desleal, né? Desleal. Tá, gente. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras, possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto,
sua motivação, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Em Lokcho Sum Ring Lokche Zanin Chapapel Drudju Chosum Nawada Midrado Sum